Nada disso tem sido discutido, como eu coloquei aqui, de forma muito, não só contundente, mas assim, de forma muito clara e sincera e verdadeira. O nosso foco, a nossa discussão esse ano está sendo totalmente voltado para o orçamento brasileiro. Como presidente da CMO é uma responsabilidade muito grande e é uma oportunidade também de trabalhar muito pela Paraíba, de buscar fazer, inclusive já conversava com o governador João Azevedo também sobre isso, de trazer recursos que possam contemplar o nosso estado. Então, além de contemplar o país, o Brasil, que nos, obviamente, que nos procure, não só isso, são vários temas, obras de infraestrutura. Eu vinha dizendo aqui, vocês viram, uma situação no Marrocos, a gente não tem eventos daquela natureza, mas os eventos que a gente tem, que são menores, tipo enchentes ou mesmo algumas outras situações, muitas vezes nos levam ao caos, como perda de pessoas, muito menos gente, que isso não significa ser de menos valor, mas que por força da falta de estrutura acaba acarretando esse tipo de situação. Então a gente precisa investir na infraestrutura do país, olhar com muito carinho, obviamente, a parte social, porque sim, nós somos um país que necessita desse apoio, mas acima de tudo, por isso que eu digo, o moído de Campina Grande ele vai ficar mais para frente. Obviamente o PSD vai participar desse contexto, vai participar das discussões sobre candidatura. Nós da oposição haveremos de ter uma candidatura à altura de Campina Grande, porque Campina Grande hoje sofre, e sofre de verdade, com a gestão do atual prefeito, isso é fato, todo mundo tem acompanhado, seja na área da educação, seja a falta de qualquer tipo de gestão ou mesmo de ação real para a cidade. O seu nome está disponível, senadora? Não, o que eu digo sempre é que a gente na política, você vê, eu diria que numa eleição do ano que vem eu teria mais 2 anos de Senado Federal. Então, a gente não pode dizer nunca que não na política e na vida pública. Mas isso não pode vir de si próprio. Eu vou decidir ser e vou e irei. O que é de fato é que Campina Grande precisa de um nome, de alguém que tenha compromisso com a gestão e que queira ver o melhor para a cidade, principalmente para as pessoas que vivem na cidade e que estão assistindo, não só assistindo, mas reclamando dia a dia com relação à gestão. Começamos por esse assunto, a preço de hoje, ela é candidata à reeleição, senadora? Então, aí também não dá para dizer. É interessante a gente saber que talvez a gente vive um momento, eu diria, bem interessante, até porque todo mundo acompanha, todo mundo sabe disso, que Lucas, meu filho, é vice-governador hoje da Paraíba e que na possibilidade de João Azevedo sair governador, Daniela só poderia ser candidata a senadora, isso pela lei eleitoral. Então, isso é uma avaliação que a gente tem que fazer mais à frente. 2 não dá, isso já foi dito até pelo próprio deputado federal Agnaldo, da mesma família não dá para ir para uma eleição. Mas eu diria que é um bom problema. A gente tem de pensar e diria que é um bom problema onde vai ser construído. Mas tudo isso vai passar pela eleição 2024. Não tem como não se passar pela eleição 2024 para que a gente chegue a 2026. Senadora, como que a senhora avalia o diálogo entre a bancada federal paraibana e o governo do estado? Isso tem sido recorrente. Eu me acostumei, eu me lembro muito bem, mesmo quando ainda não era aliado do João, e ele ganhou no primeiro mandato, ele esteve no meu gabinete, ele, mesmo eu sendo oposição, ele esteve lá. Então, o governador, costumeiro da parte dele, o entendimento de ser, como estadista, compreender que quando passa o período eleitoral, vem as demandas, vem o trabalho, as pessoas escolheram quem quiseram, tanto representante executivo como legislativo. Agora é hora de trabalhar. Então o governador entende dessa forma. A bancada federal, ela atendeu o convite, e aqui inclusive eu queria registrar a iniciativa do coordenador da bancada, o deputado Damião Feliciano, que convidou a todos. E a bancada federal atendeu, mesmo tendo deputados de oposição, e lá estivemos para ouvir as demandas do governador e para contribuirmos juntos, porque tem obras que não dá com o recurso que cada parlamentar tem, seja de emendas que são individuais ou emendas coletivas. Então a gente precisa nos unir realmente para, às vezes, concluir uma obra. Então, nesse sentido, eu acho que foi extremamente positivo
essa reunião e tem sido assim, inclusive, com relação à própria bancada, na sua convivência institucional. Ainda nessa questão da bancada federal, como é que a senhora tem acompanhado essa possibilidade de redução de cadeiras, sobretudo ao estado da Paraíba? Eu acompanho com muita preocupação. Isso já aconteceu no passado, por força dessa discussão, né, mas que não logrou êxito. E acompanho com preocupação porque acho que, como eu disse, até comentei aqui com vocês, o dia a dia de um parlamentar, de uma parlamentar. Imagina você não ter 12 parlamentares que representem, inclusive, as regiões que a gente tem. A Paraíba tem 223 municípios. Você se desdobrar, não dá para você imaginar que você... Vamos dar um exemplo, você ter 3 parlamentares, vamos fazer uma economia. Economia de quê? Esses parlamentares, essas 2 vão perder de ter, ou seja, a Paraíba perde de ter recursos através deles, trabalho através deles. Então, é um equívoco alguém dizer, diminua o número de parlamentar. Ok, você está dizendo diminua o número de recursos para o seu Estado. Você está dizendo diminua o número de ações e de obras para o seu Estado. Porque na hora que você diminui essa representação, essa diminuição ela vai acontecer. O que nós não esperamos, porque dentro, né, do Congresso Nacional, o Senado, que não é atingido, apoia completamente os deputados federais, por entender, né, dentro daquela perda, por entender, e aqui é importante a gente dizer, se vocês fizeram uma soma de quantos líderes na Câmara nós temos do Nordeste, vocês vão ver que mais de 80%, salvo engano, vocês podem fazer parecido, mas é mais de 80% dos líderes que temos na Câmara Federal são nordestinos. Significa dizer que o Nordeste é forte, é pujante, tem pessoas com capacidade e, acima de tudo, com compromisso com seus estados. Um pouco sobre o trabalho. A senhora tem presidido a Comissão Mista de Orçamento. Até onde isso aproxima o progressista do governo Lula? E quais os desafios que a senhora tem encontrado? Tem sido muito pressionada? Não, lembrando bem que eu não sou mais progressista, eu sou PSD. O PSD, ele por si só, ele faz parte do governo Lula, mas quem conhece o meu perfil, como vocês conhecem melhor do que ninguém, sabem que por ser do governo Lula, eu não simplesmente fico babando, como a gente vê por aí, os bajuladores que tem aqui no estado da Paraíba, e fica babando para ver se é atendido, para ver se é visto, por não ter até sua atuação própria definida. A gente vê muito isso, e em Brasília é que se vê mesmo. Então, se for um momento de críticas, como por exemplo, a extinção da FUNASA, a minha crítica, ela foi, e o trabalho em cima, para que a gente tivesse a reestruturação, e aliás, não só a reestruturação para que a FUNASA voltasse, foi porque todos os municípios que tivessem até 50 mil habitantes, com relação à questão de obras, na parte de saneamento, é a FUNASA que faz. Então, na hora que você trabalha contra isso, você está dizendo ao governo que você não concorda com isso. Então, se eu digo isso ao governo, eu tenho a minha capacidade de ser base do governo, mas ter a minha independência, que muitas vezes as pessoas podem dizer, mas não tem como ser independente. Tem sim. Eu estou lá na presidência da Comissão Mista de Orçamento, tem como ser independente na hora que você diz que não concorda em votar tal, vamos dizer, tal projeto dentro da própria CMO e discutir com o governo, porque o que é importante é diálogo, sentar e às vezes você entender o que o outro é que tem razão. Não necessariamente é o governo ou o legislativo, mas quando a gente conversa, a gente consegue definir isso. E a relação tem sido muito boa, tanto com o ministro das Relações Institucionais, com quem tem estado costumeiramente, o Alexandre Padilha, bem como o próprio ministro Haddad e outros ministros, a própria ministra Simone Tebet, que fazem parte dessa construção. Então, é dizer, por exemplo, orçamento para as mulheres. Eu não sei se vocês sabem, mas 50% do orçamento que se dizem para mulheres, esse orçamento está incluso obras em creche, obras em escolas para criança, para inicial, está incluso em outras coisas ok, ela vai atingir a família toda, ela não vai só chegar na mulher, mas se você for olhar o orçamento, verdadeiramente para a mulher, é menos de 1%. Então isso é um tema que com o governo a gente vai ter que refazer, com o governo quando eu digo, porque já o entendimento, eu já coloquei isso dentro da comissão e já explanei isso para o governo, que a gente tem que mudar esse entendimento, porque afinal de contas, como eu disse, não é aqui nenhuma, jamais, e quem me ouviu durante a campanha também, brigar entre homens e mulheres, não, mas é defender, a gente precisa compreender que as políticas públicas para as mulheres, elas têm que existir para as mulheres.
as outras políticas públicas, como eu disse, que foram entendidas até hoje como políticas públicas e recursos para programas para mulheres, na realidade, elas foram para toda a família, para a casa de todos, onde tem homens, mulheres, jovens, né, crianças, enfim. Então é isso. Vou pegar a sua deixa de família. Dentro da família Ribeiro, como é que está sendo planejado a sucessão 2024-2026? Por exemplo, há uma possibilidade da senhora ser candidata a deputada federal, o Aguinaldo ser candidato ao Senado, e a possibilidade concreta de Lucas, logicamente, de assumir o governo. Como é que está sendo planejado isso? Porque tem que marcar uma posição e a senhora tem que dizer, a senhora é candidata nesse momento à Prefeitura de Campina e à reeleição de senadora? Então, nesse momento, minha candidatura é essa, é fazer o meu melhor dentro da CMO, dentro da liderança da bancada feminina, que é um ano também, quer dizer, até o mês de março do ano que vem, todas essas minhas funções, né, e essas minhas missões, tá na liderança da maioria do Congresso Nacional, essa é a minha meta. Quando a gente fala dentro de casa, é óbvio que quem me vê, por exemplo, ontem, quando posto uma foto da minha família, a gente faz o possível um pouquinho para também não falar tanto em política, porque são momentos que são momentos únicos, onde a gente, quando fala em política, a gente senta no escritório ou senta mesmo dentro de casa para dizer assim, hoje o nosso tema vai ser esse. Mas quando isso se trata, a gente tem muita tranquilidade, primeiro que não há disputa dentro de casa, isso é o mais importante. Nós sempre construímos cada um os seus espaços, meu pai continua forte, no sentido também de opinar, com sua experiência e maturidade, e quão bom é a gente poder escutar os mais velhos, aqueles que têm, né, a sua vivência. E a gente escuta, mas não há disputa uns com os outros, há sim um entendimento e conquista de espaço, para vocês terem noção. Quando eu fui consultada sobre a possibilidade de Lucas ser vice, eu sabia que isso afetaria a minha vida, né, futuramente, diretamente. E eu não pensei por mais do que 15 segundos. E falei, eu vivo hoje. Então, naquele momento, para a gente, era extremamente importante, como foi e é. Lucas está dando aí seu recado, está trabalhando, não para um minuto, é focado. Eu sabia que ele daria aquilo que ele era, como foi como vereador, como vice-prefeito, como secretário de Ciência e Tecnologia, sempre buscando dar o seu melhor. Fez o seu mestrado aí em desenvolvimento regional, se prepara, ama estar com as pessoas. Então, eu sabia que ele seria um excelente nome para compor. O que viria depois, eu tinha certeza que eu tenho que fazer a minha parte, como eu disse, e o que Deus tem preparado para a gente. Até o inimigo ele trabalha, pensando que está trabalhando contra a gente, Deus transforma em bem e termina indo para o lugar certo. A senhora tem recebido esse apelo para encampar essa possível candidatura? Em Campina Grande, sim. Várias pessoas têm esse final de semana todo, passei de feriado, fiquei em Campina Grande. E a gente encontra muitos amigos. Quando eu falo amigos é porque a gente trata as pessoas realmente como amigos. E pessoas que vêm e que fazem esse apelo. Eu fico muito honrada, não posso mentir, fico emocionada. Fico preocupada também, porque eu penso, se não assumir essa responsabilidade, que a gente possa apoiar alguém que tenha muito compromisso com a cidade, verdadeiramente, né? E que tenha o entendimento de que Campina já passou uma época de que Campina Grande poderia comemorar, por exemplo, o calçamento de uma rua. Campina é a segunda maior cidade do estado da Paraíba. E, gente, você vai inaugurar, vamos dizer, um portal onde se procurou, e ninguém sabe até hoje dizer de onde veio o portal, para as pessoas entrarem no açude velho para entrar como se fosse o Natal. Então, assim, são coisas que não cabem numa cidade como Campina Grande. Aqui, com todo respeito a todos os municípios, eu vejo coisas muito maiores hoje, em municípios muito menores do que Campina Grande, mas que com a visão de gestores, como vi agora em Cabaceiras, que estive visitando e quero assim reafirmar o trabalho do prefeito Tiago Castro, um grande gestor, e vi naquele município, uma cidade de 5 mil habitantes, uma visão e um investimento muito maior no sentido de ver a cidade crescer, os cidadãos se transformarem e serem independentes da prefeitura. E isso é o que a gente almeja para Campina Grande, sempre almejou, como eu disse, a segunda maior cidade do estado da Paraíba. Senadora, com relação à crise dos municípios, especialmente os municípios paraibanos, com relação a essa redução do FPI, como é que a senhora está encarando? Então, nós estamos trabalhando juntos, primeiro porque o que tem ajudado os municípios a aguentar ou suportar tem sido os recursos de custeio trazidos pelos parlamentares, né, com indicação dos parlamentares para esses municípios. Tanto é assim que quando os prefeitos chegam aos nossos gabinetes desesperados, eles chegam falando nesse tema, pelo menos conseguir pagar a folha, pelo menos conseguir pagar os compromissos que estão pendurados devido a uma alta no FPM no passado. O que de fato aconteceu foi uma queda
no imposto de renda. Por força disso, atingiu a todos os municípios. E não foi só na Paraíba, foi no Brasil como um todo. O que nós precisamos, isso é fato. A tributária é uma prioridade e o Senado não pode ficar, eu diria, com a pecha de quem demorou demais, porque essa pauta ela foi discutida tanto no Senado quanto na Câmara por mais de 2 anos, né, com a PEC 45 e a PEC 100 no Senado, e todo mundo tem participado disso. Melhorar ou fazer algo que possa contribuir, melhorar na tributária, faz parte do processo e o Senado deve contribuir. Mas não há desculpa para ficar criando várias audiências para que seja protelado, porque essa sim vai ser uma grande ajuda e definitiva para o FPM dos municípios paraibanos e brasileiros. Quem é ela? Eu queria que a senhora falasse sobre esse projeto que é a nossa principal aqui. Então, é uma revista onde a gente apresenta, a gente não só apresenta, divulga, mas acima de tudo, presta contas do nosso mandato, né, principalmente nesse ano de 2023, quando assumimos várias funções e várias missões relacionadas nesse momento. E por uma mulher, a primeira mulher paraibana, acho que isso é significativo, a gente não pode deixar nunca de frisar isso, porque no mundo, né, no mundo que a gente vivencia, que a gente olha até, muitas vezes conversa com outras mulheres em outros ambientes, mas também mercado financeiro, homens, a parte de judiciário, você vai para os cargos que são de concurso, as mulheres elas estão na frente com certeza, vocês vão ver, elas são maioria. Quando vai para cargos que são em votação e vai subindo as mulheres, os espaços elas vão sendo diminuídos. Então, o fato de estar ali também como líder da bancada para a gente ajudar a construir, por exemplo, agora na mini reforma eleitoral, essas discussões que vão haver, nos próprios espaços, até dentro do Senado Federal, onde nenhuma mulher foi eleita para a mesa diretora do Senado. Então, a representação, ou seja, do país, a representação feminina ficou de fora, o que não pode mais ocorrer nessa próxima eleição. E esse entendimento, eu acho que a sociedade por si só ela tem abraçado. Como eu disse, a imprensa, vocês têm sido fundamentais nesse processo, né, em construir. E, acima de tudo, a nossa bandeira, que é a maior delas, que é cuidar da questão da violência contra a mulher, que infelizmente permeia o nosso país, o nosso estado, como vimos nas imagens de ontem e de hoje, lamentáveis, assim, de você... Eu até me arrepio, porque eu me arrepio, às vezes, eu nem sei se às vezes até de raiva, na verdade, a gente fica, indignação é a palavra, por assistir cenas como aquela e ver as mulheres ainda na fragilidade, por não terem as suas condições financeiras muitas vezes, ou mesmo já estar em dependência emocional, e isso a gente precisa trabalhar, a questão da dependência emocional das mulheres. Por isso nós criamos um projeto onde afasta o agressor também, aquele agressor que é o agressor emocional, o agressor que é também sexual e também o agressor patrimonial, obrigada, o patrimonial. Então esses três pontos também eles devem ser discutidos. Foi votado já no Senado Federal, a gente pediu para que fosse agilizado na Câmara dos Deputados, temos aí a bancada feminina da Câmara muito atuante e estamos votando. Então esse tipo de situação é também uma defesa nossa, é uma bandeira nossa, né? E como líder da bancada feminina, todos os dias minhas colegas, a gente tem um grupo, minhas colegas postam cada um dos seus estados, situações como essa que acontecem e que essas são só as que vêm. Eu queria incentivar as pessoas que assistem situações como essa, por favor, denunciem, por favor, exponham essas pessoas que não podem nem ser chamadas de homens, porque aqui eu respeito a todos vocês, todos os homens, inclusive eu quero até fazer uma homenagem a todos aqueles homens que têm a coragem também de fazer isso, de denunciar, de falar, de criticar e de não permitir. Afinal de contas, nasceram também de mulheres, obviamente todos nascemos de mulheres, ou seja, temos mães, né? E muitas vezes os homens são os pais de mulheres. Então a gente quer ver isso com nossas filhas, a gente quer ver isso com nossas mães, com nossas irmãs, ninguém quer ver isso. Isso aí para mim é o limite do que ultrapassa o ser humano de ser humano, porque como eu disse, é lamentável e que a gente luta também lá no Senado Federal com relação a isso. Também com relação à violência política de gênero, outra violência sofrida pela mulher, que não só durante a campanha eleitoral, mas no exercício do mandato. Como é que muitas vezes os adversários nos tratam? Ela não está bem na cabeça. Ela deve estar nervosa. Com certeza. Inclusive tenho situações onde já primeiro, a lei surgiu, a relatoria, quando fui relatora,
e a lei ela foi aprovada com a situação de 2021, com a situação que eu vivenciei aqui na Paraíba, e recentemente vivi mais uma situação com o prefeito de Campina Grande, que ao invés de criticar minhas ações, qualquer coisa que ele não concorde, ele vai criticar a minha vida pessoal, ou seja, Daniela como pessoa. Isso é totalmente violência política de gênero. Quando você diz, ao invés, você não tem o que dizer da mulher, me parece, e aí ao invés de você dizer, ó, teu trabalho não é bom, o projeto dela não foi legal, foi ruim, ou péssimo, seja o que queira dizer. Mas aí você, daí, para você dizer que a mulher não está bem, ah, não, ela é mal amada, ah, não, ela não é querida, ah, não, ela está com a cabeça ruim, ela emocionalmente não está bem, é violência. Inclusive, tratamos disso semana passada no Tribunal Superior Eleitoral, e essa é uma pauta da bancada feminina que vamos entrar muito fortemente para que as mulheres, no exercício do seu mandato, elas possam ter a tranquilidade de fazer seus discursos, seja no ambiente de trabalho, como também fora, estando nos seus estados, poderem exercer os mandatos com tranquilidade e discutir de igual para igual. Vamos discutir sobre as ações, os projetos e as realizações. Senadora, tem um projeto seu que falar em oposição que tem sido muito atacado e muita desinformação a respeito. O que é de sua relatoria, a questão do mercado de hemoderivados. Como é que a senhora tranquiliza a população a respeito dessa venda de plasma, se é venda, se não é? Pois é, muito importante essa pergunta, eu queria dizer, porque realmente há uma grande desinformação. Inclusive, até surpreendentemente, por parte até de alguns senadores. Outros usam de má fé, como é o exemplo do senador aqui do Estado, que tem usado de má fé com relação ao projeto. Nós temos, no entendimento, todos nós sabemos que os produtos, ou seja, os medicamentos feitos de hemoderivados, ele no país, a Hemobras, infelizmente, e aqui dizendo que nós sabemos da importância da Hemobras, reconhecemos a importância da Hemobras, mas ela nunca supriu o mercado brasileiro. Qual foi a nossa preocupação? Aliás, a preocupação do autor, eu sou apenas a relatora. A preocupação do autor foi fazer com que esse mercado ele possa ser suprido. As pessoas que têm doença autoimune, aí você vai para a AIDS, você vai para várias outras doenças, hemofilia, vai para várias outras doenças, de pessoas que precisam de medicamentos. E o que acontece hoje? Esses medicamentos eles são comprados fora do Brasil. Eles são exportados pela Hemobras, lá eles são manipulados, né, são feitos medicamentos e muitas vezes voltam para cá, inclusive sem passar pela Anvisa. E isso é muito grave. Passa pela Anvisa aqueles que têm acesso, que têm o dinheiro, que tem o medicamento mais caro, ou seja, o rico. Esse tem acesso ao medicamento que tem a vigilância, né, correta, que é a Anvisa. Outros tantos não. E isso eu recebi, gente, vocês não têm noção. A quantidade de representantes de associações que precisam desses medicamentos, que pagam e tem que pagar caro por eles, mas que no Brasil não justifica se você não dá conta desse mercado. Eu estive junto com o vice-presidente da República, com o vice-presidente Alckmin, conversamos sobre isso, ele é médico. Ele ligou para os melhores especialistas de São Paulo para tratar do assunto. Todos concordaram com o tema. O que é preciso ficar claro? 3 pontos foram modificados no projeto com a construção de senadores, com a construção da oposição, com a construção da nossa relatoria, do próprio autor do projeto, do governo que conversou, do líder do governo, o senador Jacques Wagner, a remuneração retirada, a certeza de que esses medicamentos eles vão ser feitos por indústrias que sejam nacionais. Isso fortalece o desenvolvimento de tecnologias, isso fortalece o desenvolvimento também, é importante a gente dizer, de pesquisa aqui no nosso país. Além disso, seriam precisos 4 Hemobras para dar condição para que as pessoas tivessem acesso a esses hemoderivados. Então, para a gente dizer, que fique muito bem claro, não tem remuneração, não tem remuneração para o doador, o que pode ser utilizado, e aí a gente vai discutir isso na lei que vai vir, na PEC não se discute isso, mas na lei nós vamos discutir como acontece hoje no sangue. A pessoa tem direito a um dia de trabalho para você ficar em casa, a pessoa tem direito a não pagar uma taxa de concurso, seja como for, ela tem uma compensação. E também dizer que o que é mais importante, deixar claro que a prioridade desse plasma, desses hemoderivados, desses medicamentos, eles vão ser para o SUS. Isso também está no projeto. Então, acho que fica muito claro que o que nós queremos é dar aos cidadãos e cidadãs saúde. E não às custas de vender sangue ou de fazer com que as pessoas paguem por isso.
mas muito pelo contrário. O entendimento do autor, como eu disse, de todos aqueles que estão fazendo parte e construindo em conjunto esse projeto, é para que haja, de uma vez por todas, o suprimento que hoje no país não se tem. E, inclusive, dizendo que ela é baseada numa lei hoje que está sendo discutida na União Europeia. Você veja, a União Europeia hoje tem uma condição e tem um suprimento muito maior que o nosso. Nós temos hoje menos do que 1% da população que recebe o plasma que vem daqui, que é produzido aqui para o povo brasileiro. No caso da União Europeia, eles têm um número muito mais alto, mesmo assim eles já se preocupam com essa questão. E outra parte que eu quero deixar muito clara é que o altruísmo, as campanhas para que haja e continue havendo altruísmo, para que continue havendo a solidariedade das pessoas para ir sair de sua casa, doar plasma, doar o sangue, elas vão continuar acontecendo. E isso está posto também dentro do projeto. Senadora, como é que a senhora vê essa tese de aproximação entre o Romero Rodrigues e o governo do Estado? Eu queria lhe aproveitar para lhe perguntar qual é a estratégia do PSD para as eleições na Paraíba nos 223 municípios. Então, nós temos procurado várias pessoas e têm sido procuradas para a entrada no PSD. Né? Temos tido a alegria de ter vários companheiros, inclusive, que vão ser candidatos e companheiras candidatas nas eleições nos municípios, ou seja, o fortalecimento do partido. Nós vamos ter, inclusive, nos próximos dias, vamos anunciar um curso que o PSD está trazendo para a Paraíba, do CLP, e que nesse curso é mais um incentivo para aqueles que pretendem ter suas candidaturas dentro do próprio PSD. Então, enquanto isso, a discussão de Campina Grande também nas eleições, elas vão acontecendo dentro desse contexto dos partidos de oposição. Em Brasília, como eu disse aqui, muita coisa acontece, principalmente quando é na hora do plenário. Então, em reuniões com os líderes de outros partidos de oposição, nós sempre nos encontramos, nós conversamos e nós temos esse mesmo entendimento. Então, o fortalecimento e o governo do Estado, o governador, aliás, João Azevedo, tem esse mesmo entendimento da importância de a gente dar a Campina Grande, porque até agora o Estado está trabalhando por Campina Grande, o que Campina Grande, que o município, que o gestor não faz por Campina, o Estado tem suprido. Você tem ideia, na área de saúde, Campina Grande não tem um hospital de criança e adolescente, que foi lá prometido, ficou lá, o prefeito ficou de fazer, nunca fez. Você tem ideia, o único hospital que funciona 24 horas, que atende a qualquer um e a qualquer hora, é o Hospital de Trauma de Campina Grande. Várias situações como creche, como a própria atuação do governo Opera Paraíba em outras ações. E quando não feitas pelo governo, por negação do prefeito, que não assina o convênio e dá suas desculpas, escorrega para lá, escorrega de cá e foge de assumir os seus compromissos com a cidade. Então, o governo tem trabalhado na segurança pública com relação à criação também e à construção do centro, exatamente, de comando e controle integrado em Campina Grande. São mais câmaras de monitoramento. Então, tudo isso tem sido obra do governo do Estado, a atuação do governo do Estado, o arco metropolitano, que vai ser extremamente importante, levando as pessoas que vêm, ao invés de subir, entrar para o Campina Grande, para poder pegar o brejo, para seguir diretamente. Então, assim, é um cuidado que tem acontecido por parte do governador João Azevedo, no qual o prefeito de Campina Grande tem se eximido. Então, nós estamos juntos nessa unidade, nessa luta de construção, e na hora certa, não tenho dúvida alguma de que, como eu disse, o melhor para Campina Grande, o nome que vai compor aquilo que é o projeto para a cidade, vai acontecer, vai chegar e vai ser anunciado. Não, de jeito nenhum. Desde que, como eu disse, desde que seja incorporado dentro de um projeto para Campina Grande, eu acho que ninguém pode começar. Se você começa uma discussão sentando e tendo restrição a nome, já fica complicado, porque você também tem o seu ou o que você apoia restringido. Então, nessa discussão, ninguém pode ter restrição a nome de ninguém. A primeira coisa é você compreender que todos estão ali em pé de igualdade e nas discussões, nas pesquisas qualitativas, quantitativas, mas principalmente qualitativas, se enxergar aquele que incorpora, como eu disse, o melhor perfil para a cidade. E João Pessoa, Cícero, o apoio já definido? Sim, João Pessoa, Cícero, Lucena, um apoio definido. Ainda aquele monte de legenda?